Bem, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui uma fala do advogado do Major Azevedo, aquele do Kids Preto. Kid Pretos, né? Que foi preso, mas não foi indiciado, né? Foram 5 pessoas presas na época do G20, eram 4 militares e um polícia federal. E nós vamos dar destaque para esse militar, que é do Kid Preto, que é o Major Azevedo, né? Que foi preso, mas não foi indiciado, né? O único que não foi indiciado, mas está preso. E vamos trazer também, voltar com aquele assunto do policial, da Polícia Federal, que também foi preso, né? Que estava envolvido nesse plano. Esse plano, suposto plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Bem, a CCI tem uma vantagem, porque aqui é uma comissão de inquérito, é uma comissão cidadã. E para ser cidadã, a gente tem que aproveitar todos aqueles fragmentos de realidade que são colocados na internet por pessoas cidadãs. Então, nós vamos aproveitar aqui o advogado, né, do Major Azevedo, que é um cidadão que estava dando depoimento no Braddock Show. Então, eu fiz um recorte de uma fala dele, que é muito grave, o que vocês vão ouvir aqui, e eu vou trazer esse pedaço dessa fala dele aqui. E depois vamos trazer um recorte também do 247, né, que são cidadãos também, que trazem fragmentos de realidade. Então, a CCI é isso. Ela vai pensando fragmentos de realidades de pessoas, cidadãos brasileiros, que vão colocando suas análises e sua visão do problema na internet. E aí a gente condensa isso e tenta tirar desse fragmento uma linha de investigação. E a gente quer dividir isso com vocês, membros da CCI. Então, assim como a Polícia Federal aponta um relatório com mais de 800 páginas apresentando uma linha de investigação, nós aqui da Comissão Cidadã de Inquéritos pegamos fragmentos das notícias que estão colocadas com relação a esse suposto inquérito e vamos fazer, né, uma análise para traçar também uma linha de investigação baseada nas percepções que adquirimos com esse movimento. Então vamos prestar bem atenção nesse áudio que eu vou trazer do advogado Dr. Jeffrey Schicchini. Jeffrey Schicchini. A imagem vai estar congelada, mas é a imagem dele falando, tá certo? No Braddock Show. E uma imagem do Major Azevedo, né? Também congelada, que é o cliente dele, tá certo? Que está preso. Olha que interessante esse depoimento do advogado desse militar. Existe um celular onde estão dizendo na investigação que esse celular era o cabeça da operação, que era o Code Brasil. Era o celular que falava com o Cid, é o celular que falava com o tal do Major de Oliveira. Então, um celular importante nessa cadeia. Tá? Então, o celular que foi usado, tá, como um coordenador do suposto golpe. Acontece que esse celular, está claro que ele não está com o coronel até dia 15. Não, é claro, é nítido. E depois, no dia 24, esse celular é franqueado ao coronel para que ele use. Ele colocou, gente, dia 24 é quando ele pega esse celular. Ele chega lá no setor dele, tá aquele celular à disposição dele. Use, aí ó, é para você. É natural. Um força especial, é natural que ele troque de unidade, ele vai ter acesso a um celular. Eles estão acostumados, é uma rotina normal para eles. Para nós, a gente olha o celular, por que eu vou usar esse celular? Não, para eles é natural, é o dia a dia deles. Trocar de celular para operação, celulares descartáveis, que mês a mês a gente troca, né? Entra na água, entra no lodo, pula de paraquedas. É uma rotina normal na vida do militar trocar esses celulares. Veja que são celulares descartáveis, baratinhos. Celular, veja a marca do celular, é celularzinho. Então, para ele é uma rotina normal. A questão é, esse celular foi colocado ali nitidamente para que ele usasse. Sabe o que ele faz? Ele pega o chip do CPF dele, ele compra um chip no CPF dele e ele coloca nesse celular e ele usa esse celular até junho de 2023, normalmente.
para suas atividades normais, para suas atividades cotidianas, com o próprio CPF. Ou seja, nunca um força especial ele cometeria um equívoco desse. Tamanho amadorismo. O que deixa claro que ele desconhecia que esse celular foi utilizado. Agora, esse celular foi utilizado em uma trama verdadeira? Ou esse celular foi usado no falsa para ser posteriormente plantado? E aí darmos o caminho da investigação para chegar nas pessoas. Tá? Porque se chegou muito fácil a isso, um força especial não cometeria esse erro. Então, veja, é muito grave o que nós estamos vendo no Brasil. Então, para além de todas essas falhas do devido processo legal, nós temos também essas falhas investigativas como se estivéssemos lidando com um crime organizado, com uma milícia, com terroristas, com estratégias de guerrilha, que é exatamente o que aconteceu. Então, veja, Constantino, que se você olha a cadeia de imputações, elas são muito semelhantes. Ah, um plano que foi impresso numa impressora dentro do Planalto. Como que é? Do discurso do golpe que foi encontrado no PL. Agora, o celular que o tenente-coronel das Forças Especiais, a ele foi franqueado para que ele usasse no trabalho. Ele foi para o Rio de Janeiro em operações, colocou o chip no CPF. Então, que a cadeia está se repetindo. O modus operandi de plantar essas provas é que está causando estranheza. E agora eu percebo que a investigação tem que ter um outro norte. Deve a investigação séria buscar todas as frentes. Agora eles têm que investigar. Pera lá, será que não tem alguém plantando? E daí a tua pergunta, quem estaria plantando? Quem não gosta das Forças Armadas. A quem interessa a narrativa de golpe. Com toda certeza. E exatamente é isso que nós estamos vivendo. Eu estou muito convicto disso. Que estão usando o nome Forças Especiais para descredibilizar o Exército e criminalizar o Exército. É sim uma sabotagem. É gente que sabe o que está fazendo. É gente com tática de guerrilha. E que nós sabemos que são capazes. Tá? Em hipótese alguma, um Força Especial teria cometido esses equívocos. Eu afirmo aqui. Se um Força Especial quisesse fazer o que estão imputando, teria sido feito com muita facilidade. E tá? Eu afirmo a vocês, se o Força Especial quisesse fazer, fazia a 1 quilômetro de distância. Então, nós vivemos hoje uma falência institucional. Uma falência. Eu começo fazendo uma culpa, meia culpa. Os juristas, a comunidade jurídica que berrava na Lava Jato. Lembra da Lava Jato? Eu lembro. Eu atuei na Lava Jato. E artigos eram escritos todos os dias. Livros eram escritos todos os dias. Congressos eram feitos. Foi a época que mais se teve congresso de processo penal. E se defendia as garantias. E o Sérgio Moro tem uma competência universal. Esses mesmos juristas hoje desapareceram. Caras que têm livros escritos. O que nós estamos vivendo hoje com essa competência universal do STF é muito mais grave que a Lava Jato. É muito pior do que se viu lá. E, inclusive, tem jurista tentando defender isso. Isso é falência do Estado brasileiro. Isso é falência. Então, isso demonstra uma falência. E parece-me que jogaram literalmente a toalha. Né? Está tudo perdido. Me parece que o Brasil se rendeu. Os juristas se renderam. Né? Uma parte dos juristas que são contra o que está acontecendo se renderam porque tem medo. Outra parte, que deve ser 99%, é porque são vermelhos, né, estão comemorando. Né, e desse jeito está passando toda essa carruagem. E quem é servidor público que depende do Estado para pagar boleto, não tem coragem de enfrentar o sistema porque vai perder o emprego. Então, estamos acabados. Comunidade jurídica é vermelha, servidores públicos têm medo de perder o emprego. Não há o que seja feito. Não é grave o que esse advogado está falando? Então, esse depoimento dele foi no Braddock Show. Então, esse recorte aí é sobre isso. O que vocês entenderam mais ou menos? Vamos tentar analisar a linha de raciocínio dele. O que ficou assim transparente na fala dele é que, por exemplo, o Bolsonaro, né, quando acabou as eleições,
ele estava acuado, né? Por quê? Porque ele tinha um público, né? Uma militância de eleitores que lotavam as ruas, que faziam um movimento enorme, né, de prestígio na campanha dele, enquanto o Lula não tinha esse movimento de massa. E aí você tinha todo aquele, né, aquele processo compressor, né, do Alexandre de Moraes no STF, no TSE, para prejudicar a campanha do Bolsonaro. Então, essa linha de que o TSE tomou partido, o Supremo tomou partido, ficou evidente até nas falas dos próprios ministros, né? Perdeu o Mané, derrotamos o bolsonarismo, eleições não se perde, se toma. Aquela do Gilmar Mendes, que é fantástica, que ele fala assim, ó, se o Lula voltou, foi eleito, foi graças ao STF. Quem elegeu o Lula foi o STF. Então, isso no imaginário coletivo, né, tinha essa convicção de que, olha, houve sim né, uma forçação de barra para fazer o Lula ganhar essa eleição, e quem fez isso foi o Poder Judiciário. E aí você tem essa ideia de vender, que, né, da esquerda vender, que o Bolsonaro queria dar um golpe. Então, isso foi vendido, né, desde a segunda metade do governo dele, né? Aí a oposição começou a vender essa ideia de que quer dar um golpe, quer dar um golpe. Mas acontece que quando acabou as eleições, o Bolsonaro, né, com a ajuda de alguns técnicos de inteligência, né, de TI, técnico de informática, tiveram acesso aos logs das urnas. E uma leitura rápida que eles conseguiram fazer, eles perceberam aquela inconsistência entre as urnas novas e as urnas antigas. E nas urnas novas, o Bolsonaro ganhava. Nas urnas antigas, o Lula ganhava. Então, essa discrepância, né, provocou uma dúvida tão grande, só que eles não tinham a dimensão do pianista, né? E aí tinha uma ideia assim, de que houve algum problema. Só que Bolsonaro, aí o Moraes falou assim, qual foi o problema? Né? O problema é que tem uma urna aqui que aparece votos depois das 17 horas aqui a rodo, né? Que se somar todos os votos que apareceram depois das 17 horas, que está registrado nos logs das urnas, dá o dobro de voto da diferença do Bolsonaro por Lula. Então, ou seja, se todos esses votos que aconteceram após as 17 horas, que é irregular, foram todos para o Bolsonaro, foram todos para o Lula, então está configurado que houve, né, uma manipulação dos resultados desse processo, né? E ainda se verificou que 70% desses votos que aconteceram após as 17 horas foram nos estados do Nordeste. Isso está registrado nos logs das urnas. Então, baseado nisso, foi feita aquela contestação junto ao TSE, que o PL fez, e o Alexandre de Moraes, em vez de acatar, né, e abrir uma sindicância, não, falou que litigância de má fé e atacou a multa para cima. O Bolsonaro percebeu que é o seguinte, eu tenho uma população indignada, que são meus eleitores, né, que estão inconformadas, com toda a razão, porque ficou transparente, claro e evidente que a Justiça Eleitoral atrapalhou o processo, interferiu no processo, né? E que quando o resultado saiu, o pessoal não aceitou do jeito que a coisa aconteceu. E aí houve aquela comoção social, que as pessoas foram para as ruas. E lotaram as ruas, não foi? Lotaram as avenidas. Avenida Paulista, na Praia de Copacabana. Né? Com o tempo, eles foram começar a se reunir frente aos quartéis, porque eles esperavam, olha, o Brasil está sem controle e eles não esperam. Quer dizer, o Bolsonaro estava isolado. Então, o que aconteceu foi esse, né, do dia 1º de novembro até o dia 15, 12 de novembro, né,
que teve aquela movimentação, aquela convulsão social toda protestando, né? Criou-se o conceito, né, de que o Bolsonaro não reconheceu as eleições, o Bolsonaro não ia aceitar as eleições, só que, por exemplo, o Bolsonaro chegar para o público e falar, vão para casa, nós perdemos, entendeu? Ele ia desagradar o eleitorado dele. Então ele falou, não vou ficar quieto, não vou falar nada. O povo quer protestar, está indignado, deixa protestar, porque protestar faz parte do processo. Mas, ao mesmo tempo, né, ele esperava que houvesse uma saída jurídica para isso. Ele esperava, né, que houvesse a possibilidade, né, de interferir no poder eleitoral, né, para refazer ou para diagnosticar esse problema que estava criando essa insatisfação na população. Bem, para isso ele precisava o quê? Precisava de ter um apoio muito grande. Primeiro, reunir com o Conselho de Segurança, né? Conselho Nacional de Segurança, né? De Defesa e tal, que são várias presidentes de entidade, presidente do Senado, da Câmara, de advogado, papapá e tal. Seria um grande conselho, que seria consulta dele. Se ele fizesse esse movimento para o conselho, ele já estaria dando a intenção de que queria fazer uma intervenção. Então ele nem se mexeu. Ele falou assim, eu não vou nem tentar isso, porque eu sei que o conselho, eu vou perder no conselho. Entendeu? Porque ele percebeu que estava tudo dominado. Aliás, né, são 30 anos de governo de esquerda, né? Está tudo aparelhado, de um jeito ou de outro. E ele foi esse que se chama de outside, né? É um cara que saiu de direita aí e entrou para o governo, foi um descuido aí da esquerda e governou e ganhou o apoio popular. Então, ele ficou recluso, né? Sofreu muito, ficou depressivo, teve aquele problema de zipela na perna, e aí ficou na dele, né? Aí o que acontece? Na visão desse advogado, né, que percebeu que, né, olha, manipularam, teve um grupo que tentou influenciar o Bolsonaro a tomar uma decisão. Entendeu? Que seria uma decisão não constitucional. Esses aloprados aí, entendeu? Levando uma ideia para ele. Não, vamos fazer um negócio, prender o Lula e sequestrar o Augusto Moraes e tal. Só que isso, segundo esse advogado, né, tinha um celular que foi adquirido, né, com o CPF desse major, e esse celular passou como se fosse um major, só que não estava com o major naquele período, né, do dia 1º ao dia 15, por exemplo, de novembro, onde as mensagens foram traçadas, né, tentando influenciar esse golpe matreiro aí que está sendo colocado pela mídia. E aí, as mensagens que iam, que chamava Brasil, né? Kid Preto Brasil, era o codinome desse celular, que se passava por ser desse major. O major não sabia disso na época, é o que se está colocando aí pelo advogado. Então, se passava como coordenador desse plano macabro. Entendeu? Depois dessas mensagens ter sido circuladas, esse celular foi entregue para esse major, que era do Kid Preto, né, para ele usar. E aí pronto, passou a ser dele. Entendeu? Quando a Polícia Federal fala assim, nós temos aqui, né, os assuntos correndo. Então, esse celular foi usado para entrar nas pessoas próximas do Bolsonaro, para chegar essas mensagens até ele,
esse negócio macabro. Então, isso não chegava no Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou, o que é isso? É coisa de louco, né? Talvez isso nem chegou nele. Mas, segundo o advogado, essas informações foram sendo plantadas, entendeu? Para deixar rastros de que o Bolsonaro estava planejando isso com alguns militares. Agora nós vamos trazer aqui sobre esse policial federal que foi preso, né, que está envolvido nesse esquema. Porque foram 4 militares e um policial federal. Só que esse policial federal que foi preso, entendeu? Ele fez parte da Secretaria de Segurança Pública e de Inteligência do governo da Bahia, né? Do governador, como é que chama? Jacques Wagner. Então, durante muito tempo, ele foi Polícia Federal na Bahia e trabalhou na Secretaria de Segurança Pública do governo do Jacques Wagner na Bahia. Então, era uma pessoa de confiança do PT. Era um policial federal ligado ao Partido dos Trabalhadores, porque ele era de confiança do PT. E ele passou a ser, ele foi colocado na época da transição para ser segurança do Lula. Entendeu? E, nesse aspecto, as mensagens desse militar, desse policial federal, estavam envolvido nesse grupo de criar esse inferninho. Então, pode ser que esse policial federal, entendeu? Que é ligado ao Lula, né, ao PT e ao governo eleito, estava maquinando isso aí para criar provas de que o Bolsonaro queria dar esse golpe. Para chegar nele, não, essas informações ficarem circulando para chegar nele, para que pudesse dar um caminho de investigação. Isso talvez explique, nós estamos aqui fazendo uma análise sobre os fatos. Isso talvez explique por que o Alexandre de Moraes mandou prender o tenente-coronel Cid, né, que era ligado ao Bolsonaro. Porque essas mensagens chegavam no Cid. Então, qual era o motivo de prender o Cid? Prender o Cid para buscar provas, porque o Cid estava com o Bolsonaro lá longe, em Miami, né? E aí, na época que prenderam o Cid, falou assim, mas por que prenderam o Cid? Né? Então, pode ser que eles já tinham essa informação, né? Olha, eu mandei mensagem para isso. Tá? Vai lá, você vai achar isso no telefone do Cid. O Cid foi interrogado para saber se isso existia ou não. Né? Ficou preso um tempão. Chegou até a dar a declaração, falou assim, eles querem que eu fale uma coisa que eu não... Né? Eles querem construir uma narrativa que eu tenho que confirmar essa narrativa. Ele chegou a dar um depoimento desse na época. Então, pela análise do depoimento desse advogado, do Major, né, Azevedo, fica essa impressão, sabe, de que realmente essa trama estava sendo armada pelo pessoal que ganhou, né, para plantar essas mensagens para incriminar o Bolsonaro, como que ele estava tentando dar esse golpe. Né? Porque há muito tempo atrás, já mais de quase um ano, o Alexandre de Moraes já tinha dado um depoimento tão fantástico, né, que queriam matar ele. Quer dizer, ele já tinha essa informação. Então, o que me deixa curioso é que esse militar, né, todos esses 4 militares que estavam recebendo essas mensagens, mais esse Polícia Federal, que é ligado ao PT, né, cargo de confiança, para fazer a segurança do presidente no período de transição, né, de alguém que já trabalhou no serviço de inteligência do governo da Bahia, né, do Jacques Wagner, é lógico que tinha que ser uma pessoa de confiança do PT. E ele envolvido nisso, né, e foi preso agora, junto com esses outros, né? Então, esse
né? Como dizer assim, essa corda solta, esse fio desencapado que está aí, é que está levando essa polêmica toda aí, entendeu? Está deixando o pessoal, assim, desconfiado que isso tudo foi uma armação do próprio governo que ganhou para tentar chegar, né, plantar essas coisas para ligar isso ao Bolsonaro, para incriminar o Bolsonaro, entendeu? Então vamos ver agora sobre esse militar, não, esse Polícia Federal que está preso, que é ligado ao PT e que estava nesse imbróglio, entendeu? Vamos ver. Lula estava eleito no início de novembro de 2022. Uma equipe de transição foi formada e, juntamente com isso, uma equipe de seguranças do quadro da Polícia Federal. Entre eles estava Vladimir Matos Soares. O agente da PF foi preso esta semana sob suspeita de repassar informações sensíveis sobre a segurança de Lula a aliados de Jair Bolsonaro durante aquela transição de governo. Vladimir enviou dados pessoais de agentes de proteção de Lula e declarou estar à disposição para atuar em um golpe de Estado. Mensagens obtidas pela investigação da PF mostram que o policial mantinha contato com Sérgio Cordeiro, ex-assessor da presidência no governo Bolsonaro e investigado por planejar o golpe. Em uma das mensagens, Vladimir afirmou estar preparado para agir assim que Bolsonaro desse a ordem. Eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto. Basta a canetada sair, afirmou ele. Vladimir usava sua posição na equipe de segurança de Lula para repassar informações estratégicas como movimentações de agentes e reforços táticos. Então, essa frase, né, basta a canetada do presidente para a gente agir. Se o Bolsonaro caísse nessa, desse uma canetada, ele, que é ligado ao PT, estava ali, né, que é plantado ali pelo pessoal do PT, fala assim, ó, o homem deu a canetada, vai lá e prende ele. Então essa é a conclusão que a gente está tentando, né, entender se é por aí que a banda toca. Vamos continuar assistindo. Após atos de vandalismo em Brasília, ele relatou detalhes sobre a hospedagem de equipes de segurança em hotéis próximos ao presidente eleito. O importante agora é verificar quem é que colocou o Vladimir Matos para fazer a segurança do Lula naquele período. Porque eu estava conversando com pessoas que trabalharam na transição, no governo de transição, e eles disseram que esse Vladimir Matos, esse delegado da Polícia Federal, era conhecido deles. Ele fazia a segurança, ele estava no esquema de rodízio, ali, da segurança naquela transição. E era uma pessoa que cumprimentava, ele era, enfim, como ele conhecia toda a equipe, ele era uma pessoa que se tornou do relacionamento de todos. Ele fazia parte da segurança. Eu conversei com pessoas que viram, que conversavam com ele. Ele fazia parte, cumprimentava, era um policial federal, porque havia uma escala grande e tinha rodízio. O Vladimir era um deles. Entendeu? Ele estava com acesso ao Lula. Quando o Lula foi diplomado, eu procurei agora saber com um delegado, amigo meu, o que aconteceu. A resposta dele foi a seguinte: após a vitória do presidente, aumentou a segurança dele. Era necessário uma equipe maior. A informação que eu tenho, e era isso que eu queria só acrescentar, e já vou sair, é que ele cuidava da segurança do hotel. No quarto do Lula, só entrava, naquela esquema do andar do Lula, só entrava a equipe do Andrei. Andrei, na época, era de confiança do Alexandre de Moraes e virou o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal hoje, né? Esse Andrei que cuidou da segurança, né? Que era quem coordenava, quem indicava, quem trabalhava com a segurança do Lula. Então, presta atenção, esse policial federal, que fazia parte da segurança do Lula, que era ligado ao governo do PT na Bahia, né? A ligação dele, o histórico dele, era com o governo da Bahia. Né? Trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, de Inteligência da Bahia. Bem, ele estava ligado ao Lula. Entendeu? Então, quem cuidava, segundo esse rapaz do 247, quem cuidava da segurança do Lula no período de transição era o Andrei, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal, que foi
era ligado ao Alexandre de Moraes. Porque o Andrei já trabalhava com o Alexandre de Moraes quando ele era ministro da Justiça. Está entendendo? Então era uma pessoa próxima ao Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes foi para o Supremo, né, e o Lula ganhou, ele colocou o Andrei para coordenar a segurança do governo de transição, né, a segurança do Lula. Então, esse delegado aí, ó, esse Polícia Federal, era pessoas, né, que foi buscado a dedo, talvez pelo diretor-geral da Polícia Federal, né, junto com essa aliança Alckmin e Lula, para incriminar o Bolsonaro. Teve alguém que falou assim: João, você fica falando, rindo dessas coisas, você está rindo de fratura exposta. Eu até fiquei com vergonha quando ele falou isso, porque a gente fala de umas coisas tão sérias, isso é tão sério, né, que aí eu fico rindo. Mas a minha risada é a necessidade de querer tossir. Então eu dou uma risada para esconder a tosse, entendeu? E também, né, para não dizer que a gente tem mágoa, sabe? Que a gente quer pacificar o país. Então a gente apresenta isso com uma naturalidade para não dizer, olha, eu odeio você porque você está fazendo isso. Não. A gente aqui quer trabalhar com a verdade e quer pacificar o país. Então, se a verdade realmente for essa, né, de que o governo do PT, junto com a aliança Alckmin e Alexandre de Moraes, já com esse sistemão todo apoiando, porque são 30 anos de ocupação da esquerda, de aparelhamento das instituições, né, da imprensa, da OAB, né, sindicato, faculdade, tudo. E aí entra um presidente que não tem nenhum lastro com isso, e aí uniu todo o Estado contra ele, né? O Estado, as pessoas, né, de esquerda que ocupam no Estado. Então isso aí foi uma frente realmente para tirar um homem, né? Um homem que tem uma doença grave e é uma doença contagiosa, porque o Bolsonaro tem uma doença grave e contagiosa e esse pessoal não pode chegar perto, porque essa doença ela é muito contagiosa. E qual que é a doença? Ser honesto. Entendeu? O cara que abriu mão do seu cartão corporativo zerado. Falou assim, eu não vou pôr minha mão em cumbuca porque eu sei aonde eu estou pisando. Aqui só tem campo minado. Se eu der um espirro, eu calado eu estou errado, eu falando eu estou errado. Então, ele governou o país durante 4 anos sobre um regime de opressão violenta. E ele conseguiu sobreviver e saiu por cima da carniça, com um prestígio lá em cima. E quanto mais a turma ia para cima dele, é cartão de vacina, é joia, é o cartão corporativo, o dinheiro que gastou, os móveis do Planalto. Quer dizer, foi tudo caindo por terra. Nada alcançou ele. Entendeu? Então, é aquela pessoa do café com leite, do pão com manteiga, da caneta Bic. Entendeu? Um militar cascudo, tem seus ranços, seus traumas, né? Sofreu muito bullying enquanto deputado, porque ele preservou suas raízes militares, né? Na época que a esquerda estava construindo o seu império e tomando conta das instituições. E ele chegou no final assim. Então o Bolsonaro é uma ameaça por quê? Porque é um cara que tem essa doença, que é a doença de ser honesto, de não se deixar corromper. E isso aí, para essa turma que está aí, entendeu? É o caos. Então, quanto mais eles tentam bater no Bolsonaro, mais o cara vai ficando santificado.
E aí nós estamos vendo isso, né? Eu quero que você comente, que você se inscreva no nosso canal TV Del Rey, né, no YouTube, ou João Paulo Guimarães no Facebook, e ajude a gente nesse processo de pacificar o país. Essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. Todos podem fazer parte dela. Tudo que você precisa é ser uma pessoa de bem, uma pessoa de paz. Não tiver guardando mágoa, nem rancor no coração. Porque a verdade só aparece para quem está com a mente aberta. Você não consegue colocar água num copo cheio, vai sempre derramar. Então você tem que estar com a mente vazia e aberta para absorver o novo que se apresenta. Então, apresentando o meu Pix, jpnoticias@gmail.com, é uma forma de você se envolver com esse projeto da CCI, tá certo? Qualquer valor que você mandar vai estar contribuindo para me manter aqui defendendo essa causa, que é tão nobre para nós, tão necessária nesse momento em que estamos tendo, né, uma deteriorização da humanidade enquanto conceito da pessoa humana. A gente vê aí o que estão falando desses presos políticos, né? E as pessoas que se dizem de bem não se sensibilizam com isso. Então, essa insensibilidade, sabe? A pessoa está perdendo o tato, sabe? É meio que uma rancenise intelectual. Tá. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Um abraço. Pode compartilhar.